Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você pergunta o que significaria a expressão amontoar brasas de fogo sobre a sua cabeça, que aparece no capítulo 12 da carta aos Romanos. A passagem é esta: abençoai aos que vos perseguem, abençoais e não amaldiçoeis, a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, enquanto estiver em vós, tende paz com todos os homens, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 14 a 21. Eu, durante muito tempo, achei que amontoar brasas de fogo sobre a cabeça de alguém, ou de quem me tivesse feito algum mal, tinha a ver com despertar a consciência dessa pessoa, forçar essa pessoa a cair em si, fazendo gentilezas para ela, como dar de comer e beber, para que ela sentisse remorso. Mas isso seria mais uma espécie de desejo de vingança, não é? E o ato de dar de comer e beber seria, nesse caso, uma forma de não violência, como aquela que era praticada por Gandhi e pelos seus seguidores, que acabava sendo uma violência de qualquer maneira, porque de algum modo afetava a vida das pessoas de uma maneira que não era a maneira desejada por elas. Por exemplo, entre os atos de Gandhi, que chamavam de não violência, estavam ações como incentivar multidões a se deitarem nos trilhos dos trens e assim paralisarem o país inteiro sem disparar um tiro. É importante entender que o conceito da não violência, praticada por Gandhi e por outros, não é o mesmo da passividade, pois a não violência exige que seja ativa, seja provocativa. Manifestantes podem se deitar, por exemplo, numa rodovia do Brasil, interromper o seu tráfego, alegando que não estão fazendo mal a ninguém, estão usando de não violência, mas estão apenas chamando a atenção para suas reivindicações e coisas do tipo. Mas quem já perdeu voos, quem já perdeu negócios, quem já teve prejuízo, quem já, às vezes, perdeu até um familiar numa ambulância que ficou presa no engarrafamento, sabe o quão violento e o quão mortal pode ser essa não violência. Então, eu achei que a minha ideia de fazer o bem com a intenção de fazer o meu adversário ferver de remorso, se remoer, não devia ser exatamente o sentido da passagem. Porque todo o contexto aqui vinha falando de misericórdia e graça, e não de alguma vingança psicológica. Como poderia eu ter uma disposição assim só para depois fazer a consciência do meu opressor arder de arrependimento? Eu confesso que eu até sentia um certo prazer de fazer isso, porque o meu coração é mau como qualquer outro coração. Quando eu pesquiso sobre o assunto, eu percebo que a sua interpretação não tem sido fácil para muita gente. Diferentes autores dizem diferentes coisas a esse respeito. William MacDonald comenta que amontoar brasas de fogo sobre sua cabeça significa deixá-lo envergonhado da sua hostilidade ao surpreendê-lo com um ato de bondade não convencional. Era assim que eu também pensava. F.B. Hall, um outro irmão que viveu no final do século passado, no início desse século, menciona o Salmo 140, versículos 9 a 10, dizendo apenas que devemos fazer isso não numa perspectiva da lei, como ditava o Salmo, mas de uma perspectiva cristã. Mas eu particularmente acho que a passagem não se aplica, porque o Salmo diz assim: quanto à cabeça dos que me cercam, cubra-os de maldade dos seus lábios, caiam sobre eles brasas vivas, sejam lançados no fogo em covas profundas, para que se não tornem a levantar. Talvez algumas passagens do Antigo Testamento ajudem a entender melhor um pouco que ato de bondade seria esse de amontoar brasas sobre a cabeça. Em Levítico 16, nós vemos que Arão deveria tomar do incensário cheio de brasas, levá-lo com um punhado de incenso para dentro do véu do templo, do tabernáculo naquela época. Ali o incenso seria lançado sobre as brasas para a fumaça subir perante o Senhor e impedir que Arão fosse morto pela ousadia de entrar na presença do Senhor. A passagem é esta:
Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e os levará para dentro do véu. E porá o incenso sobre o fogo, perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Levítico 16, de 12 a 13. Aí, quando nós vamos a Isaías, nós encontramos novamente brasas de fogo sendo usadas como meio de evitar um juízo ou um castigo, que certamente viria sem a purificação operada por aquela brasa. Ali diz assim: então disse eu, ai de mim, porque estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Isaías 6, de 5 a 7. Agora, voltando ao nosso trecho de Romanos 12, nós lemos que fazendo isto, ou seja, retribuindo o mal com o bem, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Considerando que esse fazendo isto seja alimentar e matar a sede do inimigo, talvez, eu disse talvez aqui, essas brasas de fogo tivessem um significado utilitário e não fossem meros instrumentos de represália ou de vingança para fazer a consciência do outro queimar de dor. Não. Os palitos de fósforo só foram inventados por volta de 1820, o que significa que antes disso, e até mesmo depois disso, ao menos até as caixas de fósforo ficarem acessíveis e populares, o fogo era aceso com alguma dificuldade. Ou se fazia fogo pelo atrito entre pedaços de madeira, ou pelas fagulhas produzidas entre pedras e metais. A pederneira de bolso já era o meio mais sofisticado na época, porque ela vinha com os dois elementos, uma pedra e um metal, para criar o atrito, necessitando, porém, de algum material, algum líquido inflamável, para onde você dirigir as fagulhas daquele atrito e acender o fogo. O princípio de funcionamento da pederneira era o mesmo do acionamento de um isqueiro, quando uma rodinha dentada de metal produz atrito com outra superfície, criando fagulhas, que neste caso incendeiam o pavio ou o gás do reservatório, já isso nos modelos mais modernos, que são isqueiros de gás. Curiosamente, o isqueiro foi inventado 3 anos antes do palito de fósforo. Já existia isqueiro quando inventaram o palito de fósforo. Mas isso não quer dizer que antes da invenção do fósforo e do isqueiro, que aconteceu há 2 séculos apenas, todo fogo precisasse ser iniciado com as fagulhas da pederneira. Não, porque era possível você guardar fogo, armazenar fogo, na forma de brasas misturadas com cinza. Quem tem fogão a lenha, quem tem lareira, sabe disso. Se você já revirou uma fogueira apagada e descobriu debaixo das cinzas brasas que ainda estavam vivas, que ficaram dormentes desde o dia anterior, ou desde alguns dias anterior, você conhece isso daí. Basta soprar aquelas brasas e elas voltam a produzir chamas. Toda casa da antiguidade tinha um braseiro, que era geralmente uma tigela, um vaso de cerâmica ou metal, para guardar brasas com cinza. Sempre que alguém precisasse iniciar um fogo para cozinhar, era só tirar uma brasa do braseiro, soprá-la junto com um punhado de palha no meio da lenha e puf, lá tinha fogo. Pensando nisso, alguns comentaristas da Bíblia acreditam que esta seria a resposta para o ato de amontoar brasas de fogo sobre a cabeça do adversário, porque seria o equivalente a encher o seu vaso, que geralmente era carregado sobre a cabeça, com as brasas essenciais, caso elas faltassem na casa daquela pessoa. Ou seja, o próprio ato de amontoar brasas era tão utilitário quanto o de dar comida ou água, ou que eram outros elementos essenciais da vida cotidiana. Enquanto eu não encontro uma explicação melhor para essa passagem, esta foi a que melhor sentido fez para mim, substituindo aquela de incendiar a consciência do meu adversário. Mesmo que nesse caso eu não saia da experiência com aquele gostinho de revanche e com um sorrisinho maroto nos lábios, pensando na dificuldade que o meu oponente terá de conviver com aquela consciência atormentada, porque eu fiz bem a ele. Visite Respondi.com.br.
Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.